Salve pessoal, aqui é o professor Daniel Caldas, estou aqui para mais uma resolução da prova do IFMT. Na resolução de hoje, veremos o exercício de número 24, um exercício de geometria, de trigonometria, da prova 2025/2. Vem comigo e antes de partirmos para o exercício, eu peço que, se você achou esse vídeo é porque você estava procurando. Então já deixa aqui o seu like, deixa o seu gostei, comenta aí qual é a próxima resolução que você quer ver e não se esqueça, inscreva-se no canal e nos procure lá no Instagram, @patronos preparatório, para você ficar por dentro de tudo o que acontece no IFMT. Beleza? Então vem comigo para resolução. A questão diz o seguinte: há situações em que deseja-se efetuar medidas envolvendo objetos que não são diretamente acessíveis. Atualmente, a trigonometria, olha só, trigonometria, não se limita apenas a estudar os triângulos. Professor, mas trigonometria é sobre triângulo? É, mas ele está falando que não se limita apenas ao estudo de triângulos. Ele pode ser aplicado a outras coisas. Vamos lá. Sua aplicação se estende aos outros campos da matemática, como análise, e a outros campos da atividade humana, como atividade humana, eletricidade, mecânica, acústica, música, topologia, engenharia civil e etc. Veja uma das situações que aqui ele vai dar como exemplo. Um cartógrafo, desenhista de mapas, precisa saber a altura de uma montanha, um comprimento de um rio e etc. Sem a trigonometria, ele demoraria anos para desenhar o mapa. Beleza? É só uma informação que ele passou, que a trigonometria é utilizada no dia a dia. Agora vem a pergunta. A figura abaixo, cujo já podemos separar aqui que é um triângulo, representa um trecho de um rio. Um turista quer conhecer a largura desse rio antes de atravessá-lo. Ele se encontra no ponto A, ao lado considerado como margem, ou seja, ele falou que está na margem, pelo menos na margem esquerda. Conhecendo o lado de A a B, que vale, olha só, 140 metros, ou seja, de A a B vale 140 metros, e o ângulo 60 formado no ponto C, ou seja, nesse ponto aqui, eu tenho um ângulo de 60 graus. Então, olha só, ângulo de 60 graus. Formado no ponto C, do lado da margem direita, como a largura do rio. Então, a largura do rio vai de A até C. E o comprimento de C até B. Aí ele pergunta, a largura do rio é... Qual que é a largura do rio? A largura do rio é de A até C. É essa medida que ele está procurando. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa a se fazer aqui é desenhar o triângulo retângulo. Ok? Colocando aqui as suas medidas. Então vou desenhar aqui, vem comigo. Então aqui está o triângulo e ele diz o seguinte: de A até B vale 140 metros. E diz também que de A até C é o que ele quer saber, porque foi o que ele perguntou. Ele perguntou da largura do rio. Aí tá. Ele também diz que este ângulo aqui vale 60 graus. E ele coloca esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui significa que ele tem 90 graus, que é um ângulo reto, ok? E aí ele pergunta, né, qual que é esse valor de A até C, qual que é a largura do rio, ou seja, qual o valor de X. Aí nós podemos usar o quê? Temos duas coisas no triângulo retângulo que podemos usar. Primeiro, são as relações métricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente, ou teorema de Pitágoras, ok? Uma dessas duas coisas sempre podemos usar no triângulo retângulo. Só que o teorema de Pitágoras, se você voltar no exercício 3, que eu vou deixar aqui na descrição, você vai perceber que eu preciso de pelo menos dois lados no triângulo retângulo para que eu possa aplicar o teorema de Pitágoras. O que não é o caso.
Porque nesse caso aqui, ele me deu um lado e um ângulo. Então, qual eu posso aplicar? Opa, seno ou cosseno ou tangente. Um desses três carinhos. Beleza? E como dica, ele até deixou isso aqui bem claro. Tranquilo? Então vamos lá. Mas, professor, qual eu coloco? Qual eu ocupo? Para isso, você vai pensar o seguinte: o seno é oposto à hipotenusa. O cosseno é adjacente à hipotenusa. E a tangente é oposto sobre adjacente. Professor, o que é hipotenusa? O que é cateto oposto? Cateto adjacente. Simples. Hipotenusa é sempre o ângulo de frente ao sinal de ângulo reto. Então, a hipotenusa, no caso aqui, é esse carinha. Ele me deu o valor da hipotenusa? Não, não deu. Então, o que sobra? Sobra eu usar tangente. Por quê? Porque eu não sei o valor da hipotenusa aqui e nem aqui. Beleza? Muito simples, né? Mas, professor, então como que eu faço? Vem comigo que eu te mostro. Professor, mas aí o senhor colocou o cateto oposto, cateto adjacente, qual que é qual? Muito simples. Você vai olhar para o seu triângulo. Você vai caçar o ângulo que você quer. No caso aqui, qual que é o ângulo que a gente está olhando? O de 60. E você vai traçar uma setinha para frente. Então, no caso, você vai traçar uma setinha aqui, ó, para frente. Quem está de frente com ele? Quem está de frente? Quem está oposto, ok? Quem está oposto é o que está de frente. Então, 140 é o cateto oposto. E o cateto adjacente? É o outro. Então, o cateto adjacente será o x. Tranquilo? Então, cateto oposto 140, cateto adjacente x. Professor, e agora? Agora é só aplicar. Ele fala que a tangente do ângulo, qual ângulo? 60. Então, ele fala aqui, ó, tangente de 60 é igual a 1,73. Mas antes, vamos colocar aqui, ó, é igual a 140 sobre x. Ok? Como ele disse que vale 1,73, eu posso colocar aqui, ó, ao invés de tangente de 60, eu posso colocar 1,73, que é igual a 140 sobre x. Ou seja, multiplicando cruzado, porque eu vou considerar que aqui de baixo tem 1, ok? Uma igualdade de fração multiplico cruzado. Então, vai ficar 1,73x igual a 140 vezes 1, que é 140, ok? Agora, bem simples. Para isolar isso aqui, eu vou passar o 173, que está multiplicando, dividindo, porque eu quero isolar o x, é o valor de x que eu quero saber. Então, fica x igual a 140, porque 140 vezes 1, 140, dividido por 1,73. Ok? Professor, essa divisão é um pouco difícil de fazer. É um pouquinho, porque tem número quebrado e você vai gastar um pouquinho mais de tempo. Mas, como que eu tiro esse número quebrado? Aí a gente fica para uma aula que eu vou deixar aqui para vocês na descrição, beleza? Então, x é igual a aproximadamente 80,9 metros, ou seja, x é igual a aproximadamente, no caso, 81 metros. Letra A de amor. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. E, claro, não se esqueça de deixar aquela força, todo o trabalho para fazer, preparar. E não tem ninguém no YouTube que faça isso por vocês. Então, deixa aquele like como uma recompensa pelo esse trabalho. Se gostou, siga a gente no Instagram, comenta aí o que você quer ver. E eu espero vocês no próximo vídeo.